Olá, sejam todos bem-vindos a esta apresentação. Esta é a apresentação do trabalho de conclusão de curso de Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Eu sou Fernando Rogério Bueno e também participam desta apresentação André Luiz do Nascimento, José Márcio Gleide da Silva, Júlio César Ferreira da Silva, Leandro Reginaldo, Marcos Maia Matias da Silva. Todos os alunos são do Polo Unicel Parque São Rafael. Nosso orientador é o professor Sérgio Alves de Azevedo. Nosso TCC vem com o título História da Computação Quântica. Esse trabalho tem o objetivo de identificar, através de pesquisas bibliográficas, a história, os conceitos básicos e avanços da computação quântica na resolução de problemas complexos. Nos últimos anos, os avanços da computação quântica têm mostrado o seu potencial de revolução tecnológica. Nesse cenário, a computação científica dos próximos anos será liderada por aqueles que tenham conhecimento acerca da utilização de dispositivos quânticos. Estudos na área da computação quântica têm se tornado recorrentes na atualidade, uma vez que oferece vantagens na execução de uma gama maior de algoritmos, que não teriam como ser abordados em computadores clássicos. Esse presente trabalho, ele traz a proposta de demonstrar um pouco da história da computação quântica, dar uma visão geral e bastante ampla desta área de estudo. Fugindo do nosso escopo, uma abordagem mais profunda e significativa da mecânica quântica, nos quais se baseia a computação quântica, uma vez que esse trabalho será apresentado em âmbito acadêmico. Tomamos como base os estudos e artigos mais recentes para abstrair tais conceitos. Nosso objetivo foi dividido em duas partes. Um seria o objetivo geral e o outro o objetivo específico. O objetivo geral é identificar, através de pesquisas bibliográficas, a história, os conceitos básicos e avanços da computação quântica na resolução de problemas complexos e quais seus impactos. Os objetivos específicos foram identificados como identificar a história da computação quântica, identificar os conceitos, aplicações da computação quântica no âmbito mundial, identificar avanços da computação quântica e identificar os impactos da computação quântica. Levando em consideração o grande avanço nos últimos anos na área tecnológica e fomentada também pelo volume de produção científica, a pesquisa bibliográfica é adotada praticamente em qualquer tipo de trabalho acadêmico científico, uma vez que possibilita ao pesquisador ter acesso ao conhecimento já produzido sobre a computação quântica, buscando nas obras teóricas já publicadas as informações necessárias para dar respostas aos problemas de estudos estabelecidos pela investigação da história da computação quântica, suas implementações, avanços e impactos. História da computação. A computação quântica envolveu alguns aspectos muito importantes que provocaram um avanço na teoria quântica. Foi nos anos 1970 que foi desenvolvido o primeiro dispositivo baseado em mecânica quântica. No século XX, a humanidade teve grandes desenvolvimentos tecnológicos que refletiram em diversas áreas do conhecimento e de atividades. A mecânica quântica consiste em trabalhar as partículas microscópicas. E temos a ciência da computação, que teve como surgimento a partir dos artigos de Alan Turing, um grande matemático, que chegou na ideia que a gente tem hoje do computador programável. A lei de Moore define que o número de átomos para representar um bit diminui pela metade a cada 18 meses, então gerando uma complexidade na criação e desenvolvimento de novos produtos. Na história da computação, devemos lembrar o físico Feynman, que teve como meta entender o tema computação quântica. O advento do IBM Quantum Experience foi um projeto da IBM que disponibilizou computadores para trabalhar computação quântica. Qualquer pessoa que tiver o acesso à internet pode
computador doméstico pode estar utilizando. O grande problema do computação quântica é o isolamento térmico. Se não for uma coisa efetiva, as alterações podem interferir nos qubits. Além do dispositivo, foi baseado em 1970 por física e matemática, os limites físicos da matéria da computação. Então a questão do físico influenciava muito o desenvolvimento de novos produtos e tal. Nos anos de 1980, alguns teóricos comentaram pesquisas da computação quântica, como Paul Feynman, Richard Feynman, David Desch, que tinham o sonho de um computador quântico resolver problemas muito mais rápido que o computador clássico. Um ponto importante é que o bit é a menor unidade de informação, e o byte contém 8 bits. E temos o qubit, que é um estado abstrato, que temos o 0 e o 1. Uma informação importante que a IBM disponibilizou no século XXI, a sua plataforma, que permite trabalhar com chips de até 5 qubits, permitindo manipular a nossos critérios e obter resultados computacionais. Essa foi uma apresentação breve sobre a história da computação quântica. Computação clássica versus computação quântica. O marco na história da humanidade foi o desenvolvimento do computador, uma tecnologia como conhecemos atualmente. Contudo, os avanços tecnológicos não param, e a criação de novas técnicas e dispositivos cresce exponencialmente. Hoje é possível afirmar que o computador, como conhecemos, muito em breve irá passar por uma revolução, através do chamado computador quântico. Enquanto na computação clássica a informação é processada uma de cada vez, na computação quântica essa mesma informação é processada ao mesmo tempo. Um exemplo: vamos imaginar que alguém esqueceu a senha do seu cofre, composta por 10 dígitos. No computador clássico, tentaria descobrir a combinação correta processando uma informação de cada vez. Já no computador quântico, realiza o mesmo cálculo ao mesmo tempo. Isso ocorre porque é usada uma técnica chamada de sobreposição. A computação quântica é uma fronteira da ciência que ainda tem muito a ser explorada, pois precisa de um enorme espaço físico. E a tecnologia ainda está longe de conseguir replicar o mesmo efeito em um tamanho de ser produzido em escala industrial. Temos várias pesquisas em curso, como a da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que descobriu novos materiais para o desenvolvimento de um supercondutor. Pesquisas da Escola Politécnica Federal de Lawrence, na Suíça, inovaram com o uso de um capacitor como qubit. Temos pesquisas de empresas como a Google e IBM para desenvolver processadores quânticos com maiores capacidades de processamento. Processadores quânticos também precisam ser blindados de toda interferência externa. Para isso, são inseridos em cilindros onde é feito a vácuo, e há sistema de proteção contra campos eletromagnéticos externos. Durante a pesquisa realizada através de sites e artigos científicos, podemos notar que a utilização das aplicações da computação quântica já é feita em diversas áreas, como principalmente na área da indústria, onde a computação quântica é aplicada para simular propriedades e comportamentos moleculares. Já na área da agricultura, a computação quântica é aplicada principalmente na utilização de nanobiosensores, com a finalidade de detectar a presença de patógenos nos alimentos. Já no setor financeiro, a computação quântica é aplicada para melhorar a detecção de fraudes. Já na área da medicina, a computação quântica é aplicada para ter um diagnóstico mais rápido e preciso de doenças críticas, como câncer, por exemplo. Já na área da tecnologia da informação, a computação quântica é aplicada em pesquisa de dados e análise de grandes armazéns de dados e testes de software. Já na área de simulação quântica, a computação quântica é aplicada para desenvolvimento de baterias de alta performance. Já na área de otimização, a computação quântica é aplicada para rodas de transporte, assim ganhando tempo e reduzindo gastos de combustível. Já na criptografia, a computação quântica é aplicada para proteger informações mantendo privacidade e segurança, baseada em algoritmos criptográficos. Já na área das nanotecnologias,
a computação quântica aplicada para a produção de microchips e dispositivos mais menores e eficientes. Inovação nacionalmente, mesmo estando maduro, a nanotecnologia tem sido apontada como uma das tecnologias emergentes mais promissoras, podendo ser a líder de uma revolução tecnológica futura. Sendo assim, no Brasil já tem algumas inovações na área de nanotecnologia, como por exemplo, no setor de medicina, no setor de nanopartículas, no setor alimentício e no setor de agricultura. Já no âmbito mundial, o Japão conseguiram construir uma matriz hemisférica acústica que consegue levantar uma bola de esferoide de 3 mm de uma superfície refletora. Na Inglaterra, atletas britânicos treinavam após ingerir pílulas computadorizadas que medem a temperatura corporal durante os treinamentos, e corredores e nadadores que se preparam em centros conhecidos pela alta tecnologia, que estão usando tatuagem com transmissores que monitoram os movimentos. As Olimpíadas de Tóquio de 2020 são a primeira em que o uso de tecnologia assim virou algo comum, como a evolução dessas técnicas é cada vez mais veloz em sua aplicação ao esporte, seja na melhoria de performance ou na prevenção de lesões. Grande parte dessas medalhas obtidas deve vir após o uso de materiais que para muita gente parecem coisas de ficção científica, mas já é a realidade em nosso meio. É inegável que a computação quântica vai transformar a forma de vermos a nossa realidade no momento. A mesma tem um longo caminho a ser percorrido ainda, pois é um processo que requer muita dedicação e esforço por parte dos cientistas e empresas. A computação quântica vai explorar e muito as tecnologias que já estão no mercado, como por exemplo o IoT, que é a internet das coisas, e será fundamental o uso de armazenamento de dados na nuvem, o famoso cloud. Na próxima década, nos próximos 10 anos, acreditamos que essa tecnologia vai dar um grande salto, pois no decorrer dos anos, como outras tecnologias, vai aumentando e se popularizando, a computação quântica vai crescendo em paralelo com essas tecnologias, assim gerando impactos positivos, certo? Com tudo isso, será possível aplicar a computação quântica na área da medicina para a criação de novos medicamentos com mais eficácia, podem até fazer a dosagem certa que aquele paciente tem que tomar, ou até mesmo aumentar o processo de recuperação. Isso é possível, pois os computadores atuais do mercado não conseguem fazer isso, pela sua demora de processamento de dados, E em questão da segurança em criptografia, com a chegada da tecnologia quântica, nossos dados estão mais seguros, protegidos, devido ao alto poder de processamento de dados armazenados. Metodologia. A técnica aplicada com metodologia foi a bibliografia exploratória, no qual nós tivemos a ideia do uso de coleta de dados. No primeiro momento, os estudantes, pesquisadores, estudaram os conceitos, todo mundo do grupo, relacionados à computação quântica, no intuito de não enumerar, mas sim de medir eventos e o intuito de obter dados descritivos. A pesquisa foi desenvolvida a partir de leituras de monografias, teses, projetos, livros, revistas científicas e artigos. Todos do grupo realizaram as pesquisas, tendo a preocupação em analisar origens e veracidade das informações. Sendo por esse motivo que a pesquisa foi realizada em livros e sites como CAPES, Cielo, ScienceDirect, Nature, Web of Science, Brasil, Escola e outros. Olá. No item Resultados e Discussões, realizou-se levantamento de artigos sobre computação quântica. Para realizar essa pesquisa, utilizamos como parâmetros artigos científicos publicados a partir do ano de 2017. Utilizou-se a palavra-chave computação quântica em português e quantum computing em inglês. Conforme podemos ver no gráfico, concentrou-se as pesquisas em 4 sites de artigos científicos. Foram eles:
o Google Acadêmico, Cielo, Insights Direct e o Netry. Este gráfico ele compara a quantidade de artigos publicados por ano em cada site. Ao todo, foram encontrados 7.163 artigos publicados. Neste item seguinte, falaremos sobre investimentos em computação quântica. Segundo um panorama de estratégias e programas para o desenvolvimento de tecnologias quânticas, estima-se que um total de investimento de caráter ostensivo no mundo em tecnologias quânticas, no início de 2021, já totalizava 22,5 bilhões de dólares. No Brasil, o tema também tem ganhado bastante atenção, com diversas redes de pesquisas ativas. Em maio de 2021, foi lançado o Centro Latino-Americano de Computação Quântica, o LAQCC, na sigla em inglês, que contará com a primeira máquina de aprendizagem quântico Atos do Brasil. Segundo anúncio feito pelo governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, destinará quase 1 bilhão em recursos para o desenvolvimento de pesquisas, pagamentos de bolsas e demais ações a favor das ciências, tecnologia e inovação no país. Em geral, através de tudo que foi pesquisado, observamos uma quantidade enorme de artigos relacionados ao tema da computação quântica, desde o princípio da computação clássica, que já conhecemos, passando pelo conhecimento da física quântica, até chegar em nosso tema, que é a computação quântica. Analisando a tecnologia e comparando com o que já conhecemos hoje, relacionada à computação clássica, a quântica deu um salto enorme em evolução. Por isso, concluímos que a computação quântica poderá ser usada em diversas áreas e terá um futuro muito próspero e produtivo, porém será necessário passar por algumas dificuldades e desafios dessa nova ciência, sendo assim criando a necessidade de entendê-la melhor e os problemas serem solucionados para que o alvo seja alcançado.